Oi, esse é o Flash de Investimentos, onde eu converso com o time de investimento da Elos para entender como foi a rentabilidade dos nossos planos no último mês. Para começar, eu tô aqui com o Carlos e começa falando pra gente como que foi o cenário macroeconômico tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Tá ótimo. Bom, Brenda, no cenário internacional, né, a gente continua falando de um cenário de bastante instabilidade, porque a gente continua tendo a presença, né, da guerra envolvendo ali Estados Unidos, Irã e Israel. Então, apesar de ter sido anunciado ali um cessar-fogo, ele não se concretizou exatamente, e isso trouxe de novo, né, aquela mesma narrativa do mês passado de instabilidade. Aí isso acabou fazendo com que o petróleo tivesse de novo uma alta de 10%, né, que acaba afetando, né, toda a cadeia de suprimentos global, né. No Brasil, de novo, né, a gente tem um efeito misto, porque, primeiro, o Brasil ele acaba sendo beneficiado, né, através de empresas, por exemplo, como a Petrobras, né, por conta dessa venda de petróleo, né, que favorece o setor de óleo e gás e contribui para a balança comercial, né? Então a gente acaba recebendo muitos dólares, isso tem um impacto positivo para a gente no câmbio, né? Mas por outro lado a gente tem o lado negativo, como eu já falei no mês anterior também, que é a inflação. Como esse custo dos combustíveis, né, ele é repassado para toda a cadeia de alimentos, toda a cadeia de combustíveis, né, a gente acaba tendo esse impacto na inflação. Ainda assim, né, o mês até que foi relativamente positivo, né, o dólar, como eu comentei, teve uma queda, ele terminou, abriu cotado a 4,98, então fazia tempo que a gente não via o dólar abaixo de R$ 5, né, e isso aconteceu principalmente por esse enfraquecimento do dólar, né, tanto globalmente, tanto por essa tendência de fluxo de entrada de dinheiro estrangeiro no Brasil, né. A Bolsa Brasileira teve um desempenho um pouco mais volátil, né, muito por conta também da guerra, enfim, mas ela atingiu a máxima histórica dela no mês de abril, na metade do mês de abril chegou a 198 mil pontos, só que da metade para o final do mês a gente voltou ao patamar que estava antes, né? Então a gente teve um pouquinho de perda no mês, fechou ali mais ou menos 187 mil pontos, então não mudou muita coisa de um mês para o outro. Nos Estados Unidos a gente teve uma recuperação bem importante, né? A gente começou com a temporada de resultados das empresas e de fato a gente viu que as empresas de tecnologia, especialmente, elas apresentaram um resultado bem positivo. Então, né, o S&P 500 teve uma alta de 10% no mês e a Nasdaq, que é mais voltada mesmo para a bolsa de tecnologia, teve um desempenho ali de aproximadamente 15% de alta no mês, né? Um desempenho bem interessante, tá? A inflação dos Estados Unidos também continua, né, controlada, né, é uma preocupação, mas ainda está ali em torno de 3,3% nos últimos 12 meses, né, e o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, acabou mantendo a taxa de juros ali entre 3,5% e 3,75% ao ano. Isso já engloba também como foram os desempenhos dos mercados durante esse mês de abril? Isso engloba o desempenho dos mercados, né, mas a gente acabou não comentando ainda um pouco sobre como isso impactou especificamente para o Brasil, né, em inflação, por exemplo. Né? A gente falou brevemente ali sobre inflação, mas acho que vale a pena trazer o número, né? Sim. A inflação no mês de abril, né, o IPCA, foi de 0,67, que foi um número alto, né? E o INPC apresentou uma alta de 0,81. Aqui, por que eu falo do INPC? Né? O INPC é o índice que nós utilizamos nos planos de benefício definido da Elos como meta atuarial. Eles são muito próximos, né? Eles vão medir mais ou menos a mesma cesta de consumo, mas eles têm uma diferença metodológica, né? O INPC, ele mede uma cesta de consumo de famílias de 1 a 5 salários mínimos. Então a cesta de consumo é um pouquinho diferente. E a gente vê que o INPC ele já teve um desempenho, um valor mais alto, né, no mês de 0,81, muito por conta de ele ser baseado na parte de alimentos e bebidas, que é justamente o que afeta mais essa faixa, né, de pessoas que estão entre 1 a 5 salários mínimos, uma faixa de salários menores, né. Por outro lado, ali o IPCA, por exemplo, ele tem um fator importante que é de passagens aéreas, né, que acaba não sendo um componente tão importante para quem está nessa faixa de 1 a 5 salários mínimos, mas a passagem aérea ela teve uma redução de valor ao longo do mês e o IPCA acabou se beneficiando, entre aspas,
sobre isso, né? Era mais esse contexto que eu queria trazer. E por fim, né, isso faz com que o Copom, né, a gente teve a reunião do Copom no final do mês de abril, né, o Copom cortou 0,25% da Selic novamente, né, para 14,5% ao ano agora, mas eles estão indo com mais calma agora, justamente observando melhor esses dados de inflação, né, que estão um pouco nebulosos ainda. Sim, os últimos meses têm sido complexos, né? E pra gente fechar, fala um pouco pra gente como que os nossos fundos e planos se comportaram nesse cenário todo. Tá ótimo, eu vou falar um pouquinho, né, das estratégias, dos fundos que a Elos compra, né? A renda fixa continuou com um mês bem estável, né? A gente teve ali um resultado médio, né, dos fundos de renda fixa que a Elos compra com rentabilidade em torno de 1,25%, né? E a gente tem um destaque positivo para a parte que a gente compra de renda fixa e inflação, que é o fundo Elos Açores, que teve um retorno de 1,8% no mês. Então foi um fundo que foi bem beneficiado, né? Agora, falando um pouco de renda variável, né? A bolsa deu uma chacoalhada, não foi um mês positivo, mas foi um mês levemente negativo, né? A gente teve um retorno negativo de 0,33%, muito por conta, né, desse cenário de instabilidade. Os investimentos estruturados, né, que são os investimentos que a gente fala multimercados, tiveram um mês melhor também, uma rentabilidade de 1,60%, então, né, contribuiu bem positivamente para os nossos planos. E o investimento no exterior também teve uma rentabilidade bem positiva de 1,69% no mês. Se você quiser saber mais detalhes sobre a rentabilidade do seu plano, acesse a área de investimento da Elos no site elos.org.br. E até a próxima!